PT. Agora tenho que agradecer à nossa próxima convidada, a fisioterapeuta Carolina Caldeira, que vai continuar a explicar quais os cuidados a ter. Neste caso, em relação à nossa postura no trabalho e como defender e evitar das lesões, que são sempre uma chatice. E obrigada por trazer também agora, eu tenho que me exemplificar algumas destas posturas, porque ainda ficou imenso por falar da última vez que cá esteve. Exatamente. Obrigada, Sofia. Obrigada, boa tarde. Pelo regresso. De facto, no último programa nós abordámos vários temas relacionados com a fisioterapia na saúde do trabalhador, mas ficaram imensos assuntos por abordar, nomeadamente a questão da ergonomia e da ginástica laboral, e então por isso estou cá novamente hoje para explicar. Ergonomia, que é um termo já giro, só por si. Exatamente. Vamos lá. A ergonomia é muito engraçada porque a ergonomia deriva de uma palavra que é ergos, que significa trabalho, e nomos, que significa leis, estudo, regras. Ou seja, a ergonomia é nós olharmos para o nosso local de trabalho de forma a tornarmos o local um local menos perigoso, menos penoso, mais confortável, mais eficaz e mais seguro. Portanto, é este o objetivo principal da ergonomia, tornar o local de trabalho um local agradável, um lugar confortável. Claro que nós, quando trabalhamos, estamos sempre a ser sujeitos a uma série de cargas físicas, seja força, seja repetição de movimentos, seja mais posturas estáticas, e é precisamente aí que a ergonomia pode entrar, porque se nós utilizarmos alguns princípios ergonómicos, podemos fazer com que o local de trabalho seja mais confortável e evitar lesões, que é sempre aquele objetivo principal de prevenir e de atuarmos também na prevenção e não só no tratamento. Claro, gasta-se imenso dinheiro e depois para remediar é sempre mais complicado. Exatamente, precisamente. Um dos principais princípios ergonómicos é nós tentarmos manter sempre uma postura neutra. Eu preparei algumas imagens só para nós podermos explicar o que é uma postura neutra. Uma das imagens explica a postura neutra para o cotovelo, para o ombro, para o punho e para a coluna. O que é que afinal... as pessoas que ficam muito tempo sentadas. Sem dúvida. O que é que afinal é isto de uma postura neutra? Uma postura neutra é uma postura em que nós mantemos as nossas articulações alinhadas e em equilíbrio, em harmonia, sem colocar stress. Portanto, é uma postura, uma posição em que existe um mínimo de stress sobre a articulação. E é também nesta posição em que nós conseguimos ter maior controle sobre o movimento e que conseguimos, além disso, produzir uma máxima força. Eu dou, por exemplo, o exemplo do punho, que nós já tínhamos falado até no último programa, manter o punho numa posição neutra e não com desvios, porque se nós estivermos a trabalhar, por exemplo, ao computador com desvios, é uma posição que se pode considerar uma má postura. Tanto com o rato como com o teclado. Exatamente. Outra situação também tem a ver com o cotovelo. A postura neutra do cotovelo é a 90 graus e não noutro tipo de posições, como podem ver lá em casa nas imagens. O mesmo acontece também com o ombro e com a coluna, portanto manter sempre uma postura correta. Essas são as posturas neutras. Qual é que é o problema de trabalhar e de não utilizar uma postura neutra? É que se nós trabalharmos e utilizarmos uma má postura, vai fazer com que exista mais stress sobre as articulações. E esse stress, porque nós vamos estar a trabalhar no limite das amplitudes de movimento. E não se eu colocar assim mais para baixo, vai haver repercussões no ombro. Exatamente. No ombro, na cervical, às vezes até mesmo dores de cabeça associadas a uma má postura e a um mau posicionamento do braço. Portanto, é muito importante esta questão de trabalhar numa posição neutra de forma a reduzir essa questão da fadiga que depois aparece associada a uma má postura. Eu dou, por exemplo, um exemplo. Alguém que esteja a escrever durante 1 hora seguida, se estiver numa boa postura, já vai sentir alguma alteração, porque já é um movimento repetitivo durante algum tempo. Mas se estiver numa má postura, ainda vai sentir mais dor e pode até vir mesmo a sentir uma cervicobraquialgia, que é uma dor desde o pescoço até à mão. Outra questão muito importante é nós trabalharmos na nossa zona de conforto. E o que é isto da nossa zona de conforto? Eu até preparei uma imagem que é muito ilustrativa disto, que tem a ver com a altura do local de trabalho. Imaginemos que nós temos um local de trabalho que é muito alto e temos alguém que é muito alto e alguém que é muito baixo. O local vai estar ótimo para quem é alto, mas para quem é baixo vai ter que trabalhar todo esticadinho e no fim do dia vai estar pronto para ir para a fisioterapia. Os tais braços não cumprem os 90 graus. Exatamente. Se nós fizermos ao contrário, colocarmos uma mesa de trabalho muito baixa, vai ser bom para quem é baixo, mas vai ser muito mal para quem é alto, porque vai ter que estar a trabalhar numa posição curvada e ao fim do dia também vai ficar com uma grande dor nas costas. Claro que isto nem sempre é fácil de fazer no local de trabalho, porque é preciso nós adaptarmos o local de trabalho a todos os trabalhadores. Mas existe uma solução simples, que é termos uma mesa de trabalho alta para quem é alto e termos uma plataforma para quem é mais baixo, poder subir para cima da plataforma e trabalhar em cima dessa plataforma. Pode ser uma boa solução, de forma a equilibrar a diferença de alturas, que acaba por ser uma diferença antropométrica que existe. Nós todos, uns são mais altos, uns são mais baixos, uns têm os braços mais compridos, outros têm os braços mais curtos, e é preciso nós regularizarmos isto no local de trabalho.
E depois desta parte estar resolvida, também é importante alongar, não é? Claro que sim, claro que sim. Outra questão, Sofia, antes de irmos ao alongamento, é a questão dos movimentos repetitivos. Gosta de fugir às questões. Gosto, mas já lá vamos, porque é muito importante a questão do alongar. A questão dos movimentos repetitivos, eu até preparei outra imagem que também ilustra bem isso, que é uma senhora a pegar numas caixinhas. Se ela pegar nas caixinhas e se virar para colocar a caixinha, movimentando as pernas, estará a fazer o movimento correto ou não? E a outra, que é um senhor a rodar o tronco. Eu podia se calhar lá em casa para pensar em qual das duas, se a imagem 1 ou se a imagem 2, Se tentarem qual fazer, das duas é que vão está parar, correta. não é? Exatamente. O correto é a primeira, portanto a senhora é que está a fazer aquilo que é correto. Isto porquê? Porque ela não está a forçar a coluna. Ela provavelmente vai chegar ao fim do dia, vai para a discoteca, pode ir dançar e estará muito bem, e o senhor, se calhar, como teve o tempo todo a fazer um movimento repetitivo, não numa posição neutra, porque vai estar a utilizar um movimento da coluna que não é um movimento adequado e repetitivo, vai ter uma dor de costas. A coluna não deve mexer? A coluna deve de mexer, mas não em movimentos repetitivos. E ainda bem que a Sofia pergunta, porque aí é que está. Quando eu falo numa postura neutra, não é para não mexer o pulso, nem para não mexer o cotovelo. É quando nós estivermos a trabalhar, termos atenção a essa postura. Principalmente quando estamos ao computador, se eu estiver a mexer no motor de um carro, alguém que seja mecânico, a cozinhar, vamos ter depois cozinha, é ter atenção a essa postura durante esses movimentos. Portanto, não é não mexer, nós podemos mexer. Não é conveniente repetir os movimentos numa postura que não seja neutra, numa má postura. Mas se fizer essa tal rotação só de vez em quando, como mostrava naquela imagem, não tem qualquer problema. só pontualmente. Aqui a questão é estar ali. Imagine numa fábrica que funciona com uma linha de montagem, em que alguém tem que, durante o dia, pegar em 5.000 caixas, fazer aquele movimento 5.000 vezes. A roldana vai enferrujar. Pronto, claro que sim. E aí que alongamos? E aí que alongamos, aí sim. Só depois. Só depois. O alongamento é muito importante porque a solução passa por aí. Nós, quando estamos em situações de stress, o nosso corpo entra em fadiga e a solução passa por alongar. E é aí que nós falamos um pouco daquilo que é a ginástica laboral. A ginástica laboral são um conjunto de exercícios, a maioria constituídos por alongamentos, que são fáceis de realizar e que podem ser feitos no próprio local de trabalho. Portanto, é essa a grande vantagem. Estávamos no fisioterapeuta em todos os locais de trabalho a dizer, ok, vamos lá, está na hora. Nem por isso. Não? Pode ser o próprio trabalhador a tentar fazer os exercícios, a ser dinâmico e a pôr os exercícios em prática. Porque são exercícios curtos, são exercícios que não tomam mais do que 5 minutos, devem ser feitos todos os dias. Quando é que devem ser feitos? Antes de começarmos a atividade laboral, para preparar o corpo, para ativar o corpo para a atividade laboral. Aquecer, exatamente, fazer um aquecimento. Durante a atividade laboral, para nós irmos reduzindo pontos de maior sobrecarga que vamos sentindo ao longo do dia, e depois também no fim do trabalho, para podermos reduzir a tensão muscular que tenha ficado ao longo do dia. Então, ao todo são 15 minutos que precisamos. Sim, 15 minutos por dia. 15 minutos por dia, sim. Podemos até reduzir, claro que isto depois deve ser adaptado, também tendo em conta o trabalho de cada um e o posto de trabalho de cada um. Claro que existem exercícios mais específicos para determinadas tarefas e exercícios mais específicos para outro tipo de tarefas. Aqui o importante é olhar para estes benefícios destes 15 minutos, que chamemos-lhe assim, que até podem ser reduzidos, podem ser mais, podem ser 10 apenas, e já terão um benefício muito grande. Porque estamos a aumentar a qualidade de vida do trabalhador, estamos a reduzir o risco de lesões, estamos a melhorar a própria produtividade, porque estamos a proporcionar ali um momento de relaxamento, um momento de descontração para o próprio trabalhador, aumentamos a produtividade, diminuímos o absentismo laboral, portanto acabam por ser só vantagens, tanto para o trabalhador como para a própria empresa. Ok, então vamos aprender? Vamos, sim, senhor. Quais são os exercícios? Eu, antes de mais, queria agradecer só à Gorete por aceitar o meu convite para estar aqui presente. Nós, para alongarmos, temos de terem atenção a algumas dicas. A primeira é nunca suster a respiração, portanto, nós devemos de respirar sempre normalmente ao longo do alongamento. Alongar de forma suave e lenta, portanto, não é necessário puxar o pescoço a ninguém, o alongamento deve ser um movimento suave. Tentar manter o alongamento durante 10 a 15 segundos e, acima de tudo, manter uma boa postura. Nós vamos começar pela cervical, colocando as mãozinhas atrás da cabeça, baixando o pescoço. Aqui neste movimento nós estamos a alongar a coluna cervical, a tirar o desconforto da coluna cervical, mesmo alguma tensão que possa surgir ao longo do dia de trabalho. É um bom alongamento, respirar sempre e mantê-lo durante 10 a 15 segundos. E agora, se calhar, as pessoas podem estar a perguntar, Gorete, já pode voltar para cima? Obrigada. As pessoas podem estar, se calhar, a perguntar quantas vezes é que devemos de fazer. Eu costumo dizer que devem de fazer quantas as suficientes para sentirem um alívio. Ou seja, na primeira vez é natural que se sinta algum desconforto,
Com a continuidade, é normal que esse desconforto diminua ou até mesmo a dor. Quem tem algum tipo de dor ao alongar, é normal que a dor acabe por desaparecer. Outro alongamento muito bom é colocar a mão direita em cima da cabeça, puxar o pescoço para o lado. Atenção que o braço esquerdo tem que fazer um movimento para baixo. E aquilo que as pessoas podem sentir lá em casa, que até podem experimentar, para saber se estão ou não a fazer corretamente, é sentir um alongamento ao longo da região esquerda do pescoço. Mas também é importante a posição do queixo. A posição do queixo, muito importante, e a posição das costas. Podem até reparar que agora está muito bem sentada, está com as costas muito bem Está bem treinada. Está muito bem treinada. E podemos agora fazer um movimento para o outro lado. E estes exercícios podem ser feitos por quem? Por toda a gente, praticamente. São exercícios que podem ser feitos em pé, podem ser feitos sentados, podem ser feitos por quem trabalha num escritório, por quem passa muito tempo a escrever, também por quem trabalha numa caixa e passa muito tempo em pé. Portanto, podem ser feitos por quase toda a gente. Aqui o ideal é chamar a atenção, que isto é apenas um exemplo, e que depois, para cada posto, adequar os exercícios. Agora, passando um bocadinho para os braços. Outro exercício que nós podemos fazer é puxar a mão para cima. E neste exercício nós estaremos a alongar, para cima, exatamente, neste exercício nós estaremos a alongar os flexores do punho. Nós podemos depois, aqui eu chamo a atenção que o braço deve estar a 90 graus e o polegar deve estar também puxado para trás. Porque às vezes há uma tendência grande de puxar os dedos todos e o polegar fica lá esquecido e ele também é um dedo. E fazer a mesma coisa, mas para baixo. E aqui, neste caso, nós estaremos a alongar os extensores do braço. E quem tem problemas de síndrome de túnel cárpico, quando faz isto, depois agradece. Epicondilites, epitrocleites, as famílias todas das ites, é um exercício que acaba por ser As muito chatices positivo. todas. As chatices, é um exercício que é muito positivo para tudo aquilo que seja braço. Descendo agora um bocadinho e passando para a coluna, um bom exercício que pode também ser feito em pé ou sentado, é nós inclinarmos o braço direito, inclinando o tronco para o lado. O braço por cima, exatamente. A palma da mão por cima. Isso, ok. E nós aqui neste movimento vamos estar a alongar o tronco todo, do lado direito. E depois podemos até fazer a mesma coisa, exatamente para o outro lado, alongando o tronco todo para o lado esquerdo. Sem ficar na posição neutra, portanto queremos mesmo lateralizar. Pode ser feito sentado e também pode ser feito em pé. Está bem? Aqui chamar a atenção, a palma da mão sempre voltada para cima, porque assim iremos ter um alongamento mais eficaz. Outro alongamento muito bom para quem passe muito tempo sentado e sinta desconforto na lombar ou na região da sacroiliaca é nós fazermos um movimento de flexão lombar. Pode ser feito em pé, levar as mãos aos pés, e pode também ser feito sentado, levando as mãozinhas até aos pés. E ora bem. Iremos estar aqui a aliviar a nossa lombar, que vai agradecer imenso. E podemos até mesmo alongar um bocadinho a região da anca, porque quando nós estamos sentados não sentimos só desconforto na lombar, mas sentimos também desconforto na anca, cruzando, por exemplo, a perna direita e baixando na mesma o tronco para baixo. Deixar as mãozinhas cair até aos pés. Aprendemos alguns dos conceitos. Portanto, já sabe, 5 mais 5 mais 5. Obrigada mais uma vez. São apenas 15 minutos e podem fazer toda a diferença. Grata, Carolina. Muito obrigada por esta exemplificação. E como bem, isto até dava um lema, porque 15 minutos de alongamento por dia nem sabe o bem que lhe fazia. Vamos fazer um curtíssimo intervalo, mas já voltamos. Até já.